Alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol no primeiro ano de noite. Na nossa aula de hoje estudaremos a capa das revistas, principalmente relacionada ao mundo do futebol. Estudaremos o dígrafo la doble L e a letra Y no espanhol. Lembrando que na nossa última aula tivemos a devolutiva da tarefa avaliativa do mês de outubro. Então vamos lá, gente. Eu quero que vocês prestem muita atenção na capa dessas revistas, portadas no espanhol que se chama, né? Vejam que a gente tem aqui personalidades do mundo do futebol. Jornais, revistas de grande destaque no mundo do futebol espanhol, Marca, Mundo Deportivo, essa daqui já é da Argentina, El Gráfico. Leiam as palavras em destaques aí, vejam se vocês conseguem compreender um pouco. Na primeira que a gente tem assim, Quinta de Ouro. Quinta de Ouro por quê? Se vocês forem prestar mais atenção na capa e nas outras palavras, frases que tem, a gente vai ver que diz assim, el Barça rubrica el tripete, campeão da Europa, ou seja, dizendo que o Barça foi campeão 3 vezes da Europa neste ano aqui. Não nesse ano, né, gente? Não é referente ao ano que essa capa foi publicada. Isso na época do Neymar, do Iniesta, né? Jogadores que já não estão no Futebol Clube Barcelona. O Mundo Deportivo, ele trouxe na capa dizendo assim, Koeman los quiere. Quem é o Koeman? O Koeman é um técnico de futebol, hoje ele está no Barcelona e nessa época ele dizia que queria o quê? O Lautaro e o Coutinho. Na revista El Gráfico, ele traz aqui a capa com o Ronaldinho Gaúcho e o Messi, dizendo que eles são o quê? Los Reyes del Futebol. Então veja que observando as imagens e lendo as palavras em destaque, a gente consegue compreender um pouquinho aí do que se trata, qual é o deporte, que é o esporte, que está em evidência, é o que, gente? Futebol, como eu já falei. E as palavras, né, que vêm nos trazer aí notícias, destaques do mundo do futebol. E, gente, como vocês já puderam ver, a gente está estudando o quê? O mundo futeboleiro, né? Fanáticos desde la cuna. Os jogadores que são jogadores de futebol fanáticos desde a infância, desde criança, né? Já estavam no campo, jogando, treinando. Trouxemos aqui também o vocabulário de futebol que tem mais destaque, né? Que são que as posições dos jogadores em campo. Veja aqui que a gente tem o arqueiro, que é o goleiro, a defensa, que são os zagueiros, o mediocampo, né, os jogadores de meio campo, os delanteiros, que são jogadores de ataque, certo? E aqui começa novamente o outro lado do campo, né? Que são 2 times. Então, gente, veja que aqui a gente trouxe o destaque para compreender um pouquinho do mundo do futebol, revistas, jornais que se destacam no mundo do futebol e o vocabulário das posições em campo. Dando continuidade, a gente vai estudar el dígrafo la doble L, que é a repetição da letra L 2 vezes, e a letra Y, ambas letras do alfabeto espanhol. Vamos lá. O dígrafo la doble L. Por que eu trago essas duas, esse dígrafo e essa letra para vocês, gente? Por 2 motivos. Por um motivo, essas letras elas possuem pronúncias diferentes de acordo com a região ou país. Vamos lá. Primeira coisa que a gente deve saber. La doble L, ela tem um som semelhante ao LH do português. Porém, vale destacar o uso do dieísmo, que consiste em pronunciar la doble L como la Y de yo. Vamos lá, compreender melhor.
Quando eu digo la calle é a rua em português. Eu posso dizer la calle com som de DJ, la calle com som de LH, la calle com som de J, la calle com som de I, la calle, I com som de X. Então, pessoal, veja que em uma única palavra eu posso ter pronúncias diferentes. Vamos em outra aqui, a palavra llamar. Eu prefiro pronunciar com som de DJ. Llamar. Essa palavra significa chamar no português. Eu posso dizer llamar com som de LH, llamar com som de DJ, llamar com som de J, llamar com som de I. Então veja que eu tenho variações na pronúncia. Ella estaba en la calle. Yo estaba en la calle. Veja que quando eu tenho duas ou mais palavras em uma frase que tem as mesmas letras, quando eu digo ella estaba en la calle, eu tenho que pronunciar com o mesmo som. Eu pronunciei com som de DJ. Agora, se eu digo ella estaba en la calle, a segunda palavra também tem que ser pronunciada com som de LH. A outra letra que eu trago aqui, destaque do alfabeto em espanhol, é a letra Y, que também é chamada de J. Tanto na Espanha como na América, ela também tem pronunciações diferentes. Ela pode ter som de DJ, assim como a letra, aliás, el dígrafo la doble L, som de J e som de I também. Eu posso dizer yo, yo. Isso, o yo, ele é o eu no português, o pronomezinho. Eu posso dizer já. Tá entendendo, pessoal? Variações na pronúncia. Só que tem um porém, gente. Quando essa letra, quando a Y, que é a letra Y no português, vier sozinha ou em final de frase, ela é pronunciada com som do I no português. Vamos usar o exemplo. Pablo e carne. Veja que a letra Y ela vem separada, então ela vai ter som de quê? De I. Rei, oi, naranja e limão. Veja que rei, ela vem no final, então ela tem som, e entre naranja e limão tem ela separada, então ela vai ter som de I. Vamos revisar, pessoal, para ver se vocês compreenderam. Estamos estudando na gramática espanhola o dígrafo la doble L, que são duas letras repetidas. Que letra é essa? É o L do espanhol. Ele é chamado de, essas duas letras repetidas é chamada de dígrafo. Ela tem um som semelhante do LH do português, só que ela pode variar essa pronúncia para DJ, DJ, J, o I e o X. A letra grega, ela também tem variações de som. Ela pode ter som de DJ, de J e de I. Vai depender de quem está falando e de qual região. Para a gente finalizar a nossa videoaula de hoje, eu trago para vocês uma atividade que deverá ser copiada no caderno, respondida e me enviada no privado até o dia 3. Que atividade é essa? Eu vou colocar no Google Sala para vocês a atividade na qual vocês vão escutar um áudio com a pronúncia de la doble L e de la Y de duas formas, com som de DJ, com som de J, com som de... Vocês vão identificar lá. Vocês vão me dizer se há uma diferença na pronunciação entre o dígrafo la doble L e la Y, la letra Y, se eles são iguais ou diferentes. Vocês vão justificar o porquê. Tá bom, gente? Primeiro, vocês vão ouvir um áudio com palavras pronunciadas com som de la doble L, de la Y, e vão dizer se esse som é parecido ou diferente, vão justificar, tá bom? Muito obrigada
pela participação de vocês em mais uma videoaula e hasta luego.